Obrigada, Yasmin. Maravilha. Então, o formulário está aberto, tá, gente, para presença. Então, hoje a gente vai para o nosso penúltimo mini curso dessa formação acadêmica de Direito e Gênero. Estou muito feliz com os retornos dessa formação, com o que a gente está produzindo aqui, com as discussões posteriores. E principalmente, né, por vocês terem aceitado esse convite de participar e se envolver com essas temáticas. Essas temáticas, elas são temas muito caros para mim, para minha formação, e elas são algumas chaves que nos ajudam a entender um pouco mais, não só a formação em direito, mas também a nossa própria realidade, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o que é gênero, ou o que é o gênero, né? Essa vai ser uma tarefa bastante desafiadora para a gente, tá, pessoal? Já aviso de antemão. O termo gênero é uma categoria, é uma palavra utilizada em muitas teorias, e em razão disso, a gente não tem uma definição muito fixa, tá? Então, a gente vai caminhar por algumas dessas definições e a gente vai entender como é que esse gênero está sendo pensado dentro do direito atualmente. Destacando desde já que nós temos, sim, na nossa legislação, a definição do que é gênero. Não é uma definição, nossa, que definição maravilhosa, emancipadora, libertadora, mas é uma definição que nos ajuda muito nos nossos trabalhos profissionais jurídicos. Então, como a proposta que tinha sido passada para vocês, né, quando do convite para o mini curso, é que a gente passe, então, por alguns significados acadêmicos sobre o gênero. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos de gênero, falar de algumas precursoras desse estudo de gênero. A gente vai conversar sobre algumas delas, eu não vou dizer as principais, mas eu vou dizer as que foram mais referências na minha caminhada, tá? A gente, depois disso, vai ter o segundo momento da aula, em que a gente vai aprender o que é o sistema hegemônico de gênero, que é algo que a gente já falou um pouco lá num dos primeiros minicursos, que foi sobre letramento antidiscriminatório. E depois a gente vai chegar, finalmente, aí no campo do direito para entender como que o direito está pensando essa definição, né, a partir pensando alguma definição sobre gênero a partir dessa palavrinha. Então, pessoal, esse vai ser um mini curso bastante aprofundado, ele vai ter bastante conteúdo, tá? Os outros mini cursos a gente consegue fazer um pouco mais, com alguns encadeamentos de algumas lógicas bastante facilitada, mas aqui, para a gente enfrentar o que é gênero, não tem como a gente não falar sobre essas definições, e principalmente nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre algumas mudanças de perspectivas da nossa linguagem e de como a gente observa a realidade. O que eu quero dizer com isso para vocês, e por isso a gente tem alguns convites desafiadores aqui. Algumas formas de perceber a realidade, elas vão mexer com algumas crenças nossas, né? Não estou aqui fazendo um convite para vocês substituírem a crença de vocês com aquilo que está sendo passado aqui. Eu estou sugerindo que vocês suspendam algumas ideias de crenças, alguns valores que estão arraigados na nossa existência, na nossa forma de ser no mundo. Aquilo que a gente aprende como, eu não vou dizer nem certo ou errado, mas aquilo que a gente aprende como adequado e inadequado no que se refere a gênero, para que a gente possa conseguir vislumbrar uma outra realidade, para que a gente possa exercer uma capacidade imaginativa de perceber, desculpe, outros limites
de como a gente pode se entender nessa realidade e como a gente pode se relacionar com as outras pessoas, tá? Tá, eu sei que está um pouco abstrato, mas a gente vai com calma nesse processo. Então, eu deixo aberto aqui para que vocês, tendo alguma dúvida sobre alguma definição que a gente vai passar por aqui, por gentileza, podem colocar ali no chat, que eu vejo na hora, e eu já respondo para a gente conseguir daí dar esse passo e ir, né, para uma próxima página. Então, como convite desafiador aqui, eu coloquei 3 pontos principais. Então, primeiro, a gente vai precisar suspender a ideia de existência de um ser ideal. E aqui não é suspender a ideia de existência de um Deus ou, né, de qualquer entidade metafísica que vocês acreditem. A ideia é que vocês suspendam a perspectiva ou a imagem que vocês têm do que é ser um homem ideal e uma mulher ideal, tá? Aí, né, nesse ponto, é necessário que vocês olhem para a realidade. E olhando para a realidade, a gente vai ver que existem homens, existem mulheres, né? Vou trabalhar com essa ideia mais binária no início. Existem homens, existem mulheres, e cada um tem o seu jeitinho de existir, né? E a Butler, que é uma autora que a gente vai trabalhar, ela vai dizer que cada pessoa produz, cada pessoa tem o seu próprio gênero. Não é porque eu sou identificada a partir de um molde de entendimento, de uma imagem quadrada do que é mulher, que eu vou ser mulher igual às outras mulheres, né? Então, essa questão de como eu me identifico no gênero não me enquadra ou me petrifica em determinadas características ou em determinadas práticas. Então, é nesse ponto que a Butler vai dizer que em cada um de nós, existe um gênero específico. Tá? Então, a gente vai ter que, necessariamente, olhar para a realidade, né? E perceber essas diferenças. E buscar entender como essas diferenças elas são constituídas. O outro ponto é mudar da perspectiva do indivíduo. Então, sair um pouco dessa ideia de que, eu sou homem ou eu sou mulher, e pensar em como que eu sou vista pelos outros enquanto mulher. Em como que eu sou percebida pelos outros enquanto homem. Então, a gente sai de um local mais individual para pensar na minha relação com as outras pessoas e como essas outras pessoas me veem enquanto um determinado gênero, tá? Então, a gente vai precisar estabelecer, né, quais são esses vínculos que a gente tem que nos colocam nessa caixa de mulher e homem. Então, a gente vai partir do eu para a gente pensar no nós. E pensar como nós produzimos esse gênero, como nós fazemos esse gênero. Por conta disso, nós temos aqui um evento internacional em Florianópolis que se chama Fazendo Gênero. Por conta disso, nós fazemos gênero continuamente entre nós. E o outro ponto desafiador é levar em consideração, nessa formação do si, do outro e desse nós, diversos processos históricos e políticos que organizaram nossa sociedade e que nos dão hoje esse status quo, que nos colocam numa determinada situação de poder, né? E qual poder? Todo mundo vai ter um poder, de alguma forma, no momento atual. Algumas pessoas vão ter mais poder, outras menos poder, mas todas vão ter um poder nesse momento. A partir dessa imagem, né, que se tem de como a gente pode pensar a questão do gênero, tá? Então, feito esse convite, esses convites vocês vão entendê-los melhor ao longo desse mini curso. Então, a gente vai para o primeiro ponto, que se refere a significados acadêmicos sobre gênero. A Brenda colocou ali sobre o formulário. Brenda, o formulário está lá no na primeira mensagem do chat, tá? Daí, para a gente dar continuidade aqui, caso você não consiga verificar lá no início, você me pede no final do mini curso, para a gente conseguir fluir aqui, que eu passo novamente, tá? Até em razão de outras pessoas também, eventualmente, chegarem e também não conseguirem localizar. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Para a gente falar sobre esses significados acadêmicos sobre gênero,
a gente vai precisar falar sobre os estudos de gênero. Os estudos de gênero é uma disciplina acadêmica, é um conjunto de estudos, literalmente falando, que vão ser iniciados ali, a gente vai ter um indício na década de 60, 70, com mais força na década de 80, com o feminismo lésbico, em que vão ser trabalhados temas de uma maneira interdisciplinar que vão associar gênero e sexualidade. Não só em um contexto interpessoal, mas em contextos culturais, também históricos e geopolíticos. E dentro da área de estudos de gênero, a gente tem alguns tópicos bastante importantes, como feminismos, teorias queer, políticas relacionadas à comunidade LGBTQIAP+, e a gente também vai trabalhar necessariamente a interseccionalidade naquela primeira perspectiva que nós falamos aqui em um dos minicursos, que se refere a trabalhar a pessoa na sua realidade. Então, uma mulher branca, que seja pansexual, que vem de uma condição socioeconômica X, então, ela tem uma existência própria. Então, vai ser diferente da realidade de um homem negro, homossexual, que venha de uma determinada condição socioeconômica, que pertence a uma determinada categoria profissional. Então, essas existências diferentes, elas vão nos trazer essa corporificação dos estudos de gênero e vão ser importantes para a gente trabalhar também essas temáticas, esses tópicos apresentados nesse ramo acadêmico. Tá? E aí a gente vai ter, vou apresentar para vocês aqui, a gente vai começar falando sobre duas autoras, que são duas autoras que nós entendemos como precursoras do tema, né, do tema gênero e dos estudos de gênero como um todo, tá? Por que elas são precursoras? Porque elas não vão trazer o nome gênero, tá? Elas vão falar de um termo, de uma categoria, que era utilizada até a década de 60, 50 aproximadamente, que é o termo sexo. O termo sexo, até o fortalecimento e a consolidação dos estudos de gênero nas universidades, ele vai aliar tanto essa questão biológica quanto a questão de construção social, de práticas que vão formar a subjetivação da pessoa, né, que vão produzir essa identidade da pessoa na sua realidade. Então, só para fazer aqui um parênteses, a gente parte do pressuposto que a pessoa, ela tem, né, a sua personalidade, mas a sua personalidade, ela é produzida no contexto. Ela não vem de uma essência metafísica superior, prévia, antes do próprio sujeito, antes da própria pessoa. A gente vai entender que a pessoa, ela é formada no seu próprio meio. A pessoa, ela é formada no seu mundo, né, a partir das suas relações. E isso vai moldando a subjetividade dela, isso vai fazendo com que ela se identifique com determinadas coisas, ou não, enfim, né, vai produzindo aí a personalidade dela. Então, algo que vai ser trabalhado por essas duas autoras, pela Margaret Mead e pela Simone de Beauvoir, vai ser exatamente isso, de buscar identificar que aquele corpo biológico, ele apresenta práticas que vão ser condicionadas, que vão ser justificadas pelo contexto social e não necessariamente pela sua biologia. Então, elas vão ser precursoras exatamente nesse ponto, por elas conseguirem identificar dessa categoria chamada sexo, conseguir identificar ali que, ok, pessoal, estamos falando de sexo numa perspectiva biológica, mas existe um campo sociológico e relacional aí que precisa ser trazido, porque essa mulher, ela não é determinada pela sua biologia, mas ela também ela é constituída a partir das suas relações. Então, a gente precisa dar uma diferenciada nisso, assim como o homem também, tá? Mas daí elas vão ter um enfoque maior nessa questão das mulheres. A Margaret, ela vai ser uma
uma antropóloga, ela foi uma antropóloga, e que ela vai questionar, então, essa ideia biologizante de que se nasce mulher, né, todo mundo sabe que é mulher, né, se nasce mulher, e ela tem essa essência, que é uma essência que ela tem que lapidar ao longo da vida. Só que essa essência que é naturalizada nesse discurso do que é ser mulher, não é uma essência que, a partir dessas perspectivas, nasce com a mulher. Ela é uma essência que ela é produzida e condicionada a partir das suas relações. Então, a gente vai ver que, por exemplo, desde o início da vida, desde a primeira infância, na verdade, quando da gestação, quando se localiza, quando se verifica que aquele corpo é um corpo com uma anatomia cientificamente nominada como feminina, o que a família já faz? A família já vai produzir todo um panorama, um cenário para aquela menina nascer, né? Ela já é colocada nessa perspectiva de ser menina, e o ser menina é usar determinadas roupas com determinadas cores, fazer determinadas brincadeiras, e daí já tem toda uma projeção de como aquela menina vai ser. Inclusive, existem alguns chás de revelação que são coisas horrorosas, assim, mas quando se identifica, né, que aquele corpinho que ali nascituro representa essa ideia de menina, o pai muitas vezes não gosta, porque ele já projeta uma vida em que ele não pode jogar futebol, ou que ele não vai ensinar para aquela criança o que é ser homem. Então, vocês vejam que é tudo uma projeção, é tudo uma lógica, vozes da cabeça, que está no script do que aquelas pessoas entendem como se relacionar com aquela criança. Aquela criança nasce, ela vai passar por essas relações de não, você não pode jogar futebol porque você é menina, ou não, você não pode brincar com boneca, ou você não pode usar rosa porque isso é coisa de menina e você é um menino. Então, a gente vai ser condicionado, a gente fala, né, não é trazido aqui, mas é um aspecto importante. Tem um autor que se chama Rogério Junqueira, e ele vai trabalhar essas pedagogias da sexualidade, inclusive, especialmente nas escolas. Como que nas escolas há essa reprodução de normas, de práticas e de disciplina de como a criança deve ser em razão do que se espera dela a partir dessa projeção de gênero. Então, muitas crianças, né, acabam sendo tolhidas da sua vontade, do seu desejo, da sua imaginação de criar alguma coisa, de brincar, de estabelecer outras relações, porque elas são disciplinadas a agir de uma determinada forma em razão do seu gênero. Tá? Então, já dei algum adiantado aqui para a gente pensar, mas só para vocês localizarem o que vai significar essa contestação a essas ideias essencialistas, tá? Que a gente vai ver inicialmente lá com Margaret. Margaret, ela vai ser aquela desafiadora da área da antropologia, que ela vai questionar exatamente no momento em que a antropologia como um todo era estritamente eurocêntrica, era patriarcal, e achava, né, essa área do conhecimento pressupunha que o eurocentrismo e o patriarcado era algo natural. Então, a Margaret, nesse momento, vai questionar exatamente essa visão e vai dizer assim, olha, esse ponto de partida de vocês não é algo natural, isso é produzido, isso é social, isso é uma construção social, e existem outras culturas, outros grupos sociais que têm outras práticas que não uma visão eurocêntrica e também patriarcal sobre suas relações. Então, nesse olhar da Margaret, ela também vai perceber que esse comportamento humano associado à questão dos papéis de gênero era algo localizado
no âmbito europeu, né, de uma cultura, de uma lógica patriarcal, em que vai se estabelecer a figura de uma autoridade, né, que vai ser a autoridade de um homem. E no caso de um homem cis e de um homem hétero, né? Na época, esses termos, eles não existiam, né? Mas era a figura do homem, nesse sentido que foi localizado por ela. E aí, além da Margarete, a gente vai ter também como precursora extremamente importante, que é a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir também não utilizava o termo gênero, mas ela conseguiu também identificar, da mesma forma que Margarete, essa diferenciação do que a gente pode entender do biológico ou do que se entende enquanto biológico e do que é construído socialmente. Então, sua obra vai refletir uma visão filosófica crucial para a gente pensar conceitos de gênero, muitas vezes pensando a partir da própria Margarete, a gente pode fazer esse exercício, e aborda a construção social da feminilidade ao questionar também o essencialismo biológico. Então, ela também vai questionar o essencialismo biológico e vai dizer assim, olha, essa essência que vocês estão dizendo que existe, ela não existe, ela é produzida no seu contexto. E daí, por isso, se tem uma ideia, né, uma frase que se é imputada a Simone de Beauvoir, que é: não se nasce mulher, se torna mulher. Então, não se nasce mulher significa exatamente que essa essência, ou o sagrado feminino, que muitos grupos acabam trazendo, que tem que ser alcançado por meio de, enfim, muitas questões mais espirituais e tal, para o campo acadêmico dos estudos de gênero, isso não existe. Né? O que existe são relações que nos colocam em determinados lugares simbólicos a partir da nossa anatomia. Então, esses lugares simbólicos, né, um deles é esse tornar-se mulher. E esse pensamento vai ser muito importante para a gente se referir às questões de pessoas trans também. Então, a partir disso, a gente vai conseguir vislumbrar também a transição de pessoas que são trans, exatamente nesse aspecto de não se nasce mulher, mas se torna mulher, ou não se nasce homem, nessa ideia do construto social do que é ser homem, mas se torna, mas se torna homem, tá? Então, essa frase, ela vai ser uma frase bastante importante que vai trazer ou introduzir essa ideia de gênero. Então, a Beauvoir, ao enfatizar essa ideia de construção social, ela vai pavimentar um caminho bastante importante para outras teóricas que a gente vai ver a seguir. Tá? Ela também vai criticar práticas compulsórias, porque a partir do momento, vamos lá, em que a gente defende que não existe uma essência feminina e que todas as nossas práticas, elas são produzidas socialmente e que essas práticas nos subjetivam, eu posso colocar em suspensão diversas práticas que me colocam de uma forma compulsória. Por exemplo, que uma mulher se relacione com um homem, ou se relacione afetivo sexualmente com um homem, ou que uma mulher tenha filhos, ou que uma mulher tenha que se casar, ou que uma mulher ela veja na família o seu destino primordial. Então, vejam, eu trouxe aqui 4 elementos bastante fortes e que a gente vê aí nas redes sociais, muitas publicações relacionadas a isso, em que algumas mulheres mais conservadoras vão trabalhar essas ideias como se fosse algo natural da mulher. E a Simone de Beauvoir vai dizer assim, olha, essas são práticas que são práticas compulsórias às mulheres. Em um momento em que a mulher não poderia ter autonomia, não poderiam ter trabalho, não poderiam
viajar, não poderiam ter liberdade na sua vida, que a gente vai ver mais adiante como é que foi o contexto aqui no Brasil, de uma forma rápida, mas é bastante importante. E ela vai dizer, isso aqui que, né, todo esse cenário não é natural, isso aqui é produzido, inclusive, pelo próprio direito, porque o direito está dizendo que a mulher não pode trabalhar, o direito está dizendo que a mulher não tem autonomia para falar por si, então ela precisa do homem necessariamente, porque, juridicamente, para ser reconhecida, ela precisa de um homem que fale por ela. Então, lógico que eu estou desenvolvendo bem as ideias dela, mas aí o principal, o núcleo, né, do sentido do que ela vai trabalhar é exatamente revelar que essas práticas que nos colocam como naturais ou biológicas, elas fazem parte de uma construção social que vai produzir hierarquia entre as pessoas. Tá? E aí vai produzir essa categoria do feminino e do masculino culturalmente. E daí a gente vai associar determinadas coisas como, nossa, tal pessoa é muito feminina. Por quê? Porque tal pessoa tem determinadas práticas que, ao nosso imaginário, se vinculam com questões femininas. A outra pessoa, ela tem práticas masculinas, porque no nosso imaginário, o que ela faz, o que ela produz na vida dela, ou, né, como que ela convive, é algo masculino. E daí eu me lembrei que ontem eu fui num barbeiro. Eu tenho um barbeiro que é um querido aqui no bairro onde eu moro, é o seu Luiz, e há muito tempo, desde antes da pandemia, eu estava fazendo um moicano no cabelo. E o seu Luiz é o cara que consegue fazer um degradê maravilhoso. E daí fazia muito tempo que eu não ia lá, porque eu tô deixando o meu moicano crescer, né? Não tá mais moicano, melhor falando. Só que eu queria ir para lá porque eu queria fazer um undercut, eu queria raspar aqui a parte de baixo. E é muito legal, assim, entrar nesse ambiente, porque é um ambiente que geralmente não é um ambiente que as pessoas entendem como um ambiente da mulher, né? E eu, né, entendida como mulher. Mas o seu Luiz, ele não tem essas questões. Mas dependendo da barbearia que você vá, vai ter caras que não vão querer cortar o seu cabelo, né? Dependendo do que você quiser fazer. Outros, mesmo não dependendo, eles não vão te atender. Então, essa é uma prática, por exemplo, de ir à barbearia que é associado a uma lógica masculina, por exemplo, né? Até pelo próprio nome, enfim. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, tá? Onde que eu posso entrar, inclusive, né? Em razão do meu gênero, a gente vai ter essas diferenças também. A Beauvoir, ela também vai criticar essas diferenças sexuais, né? Que vai estar associada a essa crítica às práticas compulsórias, que é, por exemplo, ok, por que só a mulher vai trabalhar no ambiente doméstico? Porque a mulher é destinada ao ambiente doméstico. Tá, ok, mas isso é uma ideia, que é uma ideia naturalizante, mas a gente pode pensar de outras formas isso. Então, eu também vou fazer a crítica a essas diferenças sexuais e como essas diferenças sexuais, elas impactam a realidade, e ela vai identificar algo bastante importante que depois vai ser desenvolvido pela Joan Scott, que a gente também vai falar, que é entender a mulher como o outro na relação. Então, para a gente entender a mulher como outro na relação, a gente precisa perceber que nossas organizações como um todo, escolas, universidades, o trabalho, enfim, estão organizados em um sistema de poder que é muito androcêntrico, que é muito para um corpo reconhecidamente de uma masculinidade hegemônica ocupar esse lugar. E o que se tem como imaginário da mulher é que a mulher, né, numa lógica hegemônica, seja o outro, que acessore esse homem a estar nesse lugar, seja em casa ou seja numa determinada instituição. Então, é muito interessante quando a gente faz pesquisa nas instituições, nas profissões, e a gente vai ver que tem um homem que se destaca
e tem as mulheres que colam nele, né, num grupo de estudos, por exemplo, mas elas nunca conseguem se despontar como referência porque elas estão ali, né, sendo o outro naquela relação. Então, a gente vai perceber como que, se a mulher não cria o seu próprio espaço num determinado ambiente, ela não consegue sair dessa secundariedade da relação com o outro, tá? Então, enfim, também vão ser dinâmicas que vão moldar essas identidades de gênero. Tá? E eu né, me ative bastante a esses 4 pontos, porque eles vão agora caminhar junto com a gente quando a gente falar, então, agora sobre as autoras contemporâneas que são relevantes para a gente pensar sobre definições de gênero, tá? Então, a gente passou pelas precursoras, a gente tem muitas ideias muito importantes, agora a gente vai falar sobre cada uma dessas autoras. Então, a gente vai falar sobre a Joan Scott, a Ryan E. Connell, a Monique Wittig, a Judith Butler, a Oironki Oyeyumi e a Maria Lugones. Tá? Então, cada uma vai ter uma perspectiva específica sobre a questão de gênero, sobre o que é gênero, mas a gente vai ver que entre elas existe um padrão ou uma unanimidade que se refere a como que o gênero é produzido nas relações, tá? Então, dependendo de como eu fui ensinada, como eu me relacionei na minha vida toda, dependendo disso, eu vou produzir um determinado gênero, tá? Então, vamos com calma, a gente começa com a Joan Scott. A Joan Scott, então, é uma das pioneiras que né, que a gente tem como referência que trabalha a questão de gênero. Em vários trabalhos acadêmicos, né, quando se fala gênero, é difícil alguém não trazer a Joan Scott, exatamente porque ela se refere a essa pioneira, né, esse pioneirismo de trabalhar o termo gênero. Então, o gênero, para ela, vai ser definido como um elemento constitutivo nas nossas relações sociais, que vai ser baseada nas diferenças percebidas entre os sexos, e uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, vai ser um elemento, e a gente pode entender aí como algo simbólico, como um código que vai constituir, que na verdade vai fazer parte das nossas relações, e esse código, ele vai definir também como a gente vai se relacionar, tá? Então, a gente pode dar uma ideia aqui, um exemplo de, eventualmente, como que uma determinada pessoa vai se relacionar com um homem, como que uma pessoa, a depender do gênero dela, vai se relacionar com uma mulher. A gente vai ter práticas diferentes, é muito interessante perceber isso. Então, essa definição, ela enfatiza que o gênero não é algo fixo ou biológico, trazendo as ideias das precursoras, mas uma categoria analítica, ou seja, uma ideia, um termo, né, que a gente vai analisar, que vai organizar relações, não só relações interpessoais, mas também relações sociais e políticas, funcionando como um sistema simbólico de significados atribuídos a corpos e também a comportamentos. Então, a gente pensando o gênero como um código normativo de como a gente deve se portar e se relacionar com o outro, quando a gente começa a expandir e ver que isso faz parte de um sistema gigantesco de relacionamento, e não só de relacionamento, mas de organização da nossa própria sociedade e organização do próprio Estado, a gente vê o quão gigante essa ideia é e o quão enraizada também, e o quão naturalizada ela é. Então, a Joan Scott vai ter essa relevância para nós de identificar enquanto esse elemento constitutivo a partir do que nós entendemos quanto sexo e esse significado de como que as relações de poder vão ocorrer na realidade, tá? Aí a gente vai sair da Joan Scott e a gente vai para Ryan Connell.
A Ryan Connell vai trabalhar a ideia do gênero dando reforço a essa lógica de relação, tá? E aí vai ter uma parte muito legal aqui que vocês vão me acompanhar. Então, a gente vai ter, a partir da Connell, que gênero não é apenas essa característica individual, mas sim uma forma de como a gente se organiza nas nossas relações sociais. E a Connell, ela vai ter esse estudo muito consistente sobre gêneros, mas ela vai se focar, e aí vem uma produção bastante importante dela, em formas de masculinidades, que vai produzir, inclusive, desigualdades. E daí eu quero passar isso com vocês, porque isso aqui é muito interessante. Nos estudos das masculinidades ou sobre masculinidades, a Connell vai identificar que não existe só um tipo de masculinidade. Né? Ela vai identificar outras formas de masculinidade. Tem até um texto que eu disponibilizei para vocês no material, em que lá está descrito e lá está esmiuçado assim, diversas questões muito interessantes que a gente vai falar aqui. Então, ela vai entender inicialmente que existe uma masculinidade, que é uma masculinidade que domina as outras masculinidades. Essa masculinidade é chamada de masculinidade hegemônica, que vai ser aquela que vai se caracterizar por uma posição de poder, e essa masculinidade hegemônica, ela vai legitimar a subordinação de outras masculinidades e também a subordinação das próprias mulheres, tá? Então, vai ser uma ideia cultural que a gente tem do que é o homem, necessariamente, porque essa ideia que a gente tem do que é o homem, né, que é uma ideia hegemônica que paira sobre a sociedade, ela vai se caracterizar por um conjunto de práticas que vai se revelar como essa masculinidade hegemônica. E a partir dessa ideia, dessa masculinidade hegemônica, a Connell vai trabalhar com outras masculinidades, então, que vão ser subordinadas. Então, a gente tem a masculinidade hegemônica, que vai se referir a essa lógica idealizada que detém esse poder patriarcal ou um poder androcêntrico, em que o homem vai ser a referência, o homem vai ser o modelo, o homem vai ser o tudo, né? Onde o resto vai orbitar ao redor. Mas é importante destacar algo que a Connell faz também uma ressalva. A gente tem a gente costuma vincular masculinidade ou práticas de masculinidade a um determinado corpo, que é um corpo, né, de um homem cis hétero, com determinado poder político, enfim. Mas ela também vai dizer, né, ela vai se corrigir, inclusive, nisso, para conseguir identificar que algumas mulheres, elas produzem algumas práticas relacionadas a masculinidades. Então, isso vai estar muito associado ao que vai ser entendido como masculino ou como feminino. Tá? Então, vai estar muito mais associado a práticas do que necessariamente a um corpo específico, tá? Mas, dando continuidade, então, a gente vai ter a masculinidade hegemônica, que vai ser essa, né, que vai subordinar as demais. E daí a gente tem, a partir do pensamento da Connell, outras três masculinidades. A gente tem a masculinidade cúmplice, que vai ser produzida por pessoas que não atingem esse ideal hegemônico, mas, de uma certa forma, acabam se beneficiando com essa subordinação, principalmente subordinação das mulheres. Então, não sei se vocês já notaram, mas eu, como professora, a gente consegue identificar, assim, muitas vezes, que tem grupos, né, de alunos ou grupos de professores, determinados grupos em que são só homens, inicialmente, supostamente, vão colocar assim, cis héteros, né, cis, com certeza, mas héteros a gente deixa em suspensão, mas eles estão tentando performar uma heterossexualidade bastante forte. Só que desse grupo, tem um ou outro que se destaca, mas tem um que é o que vai produzir uma masculinidade hegemônica, e os outros vão meio que orbitar
ao redor disso. Então, vai ter sempre aquela outra pessoa que está orbitando ao redor dessa masculinidade hegemônica, que vai ser aquele puxa-saco, que vai ser aquele que está ali sempre endossando o que aquela outra pessoa tá fazendo. Então, aí a gente vê uma cumplicidade, tá? O cara, por exemplo, pratica algum crime relacionado à pornografia de vingança, por exemplo. E daí o amigo dele, ao invés de ir lá, porra, cara, isso é crime, não sei o quê, tá errado e não faz, o cara vai lá e compartilha daí da namorada dele. E daí a gente vê essa cumplicidade, inclusive com a repetição de práticas, inclusive nesses termos que eu estou mencionando para vocês, práticas que são criminosas, tá? Ou seja, ele não consegue, né, atingir esse ideal do que se entende enquanto um homem hegemônico nessa configuração, mas ele vai na cola. E ele se aproveita disso, né? Ele se aproveita da relação com esse outro homem, ele se aproveita das atenções que ele recebe porque ele está copiando esse outro homem e assim por diante. A gente vai ter daí uma outra masculinidade, que é a masculinidade chamada subordinada, que também vão ser chamadas de masculinidades marginalizadas. E aí a Connell, ela vai caracterizar essa masculinidade marginalizada como uma masculinidade relacionada aos homens homossexuais, que geralmente acabam sendo associados a práticas femininas. E, inclusive, antes aqui da gente começar o minicurso, eu estava ouvindo um podcast, que é da Folha de São Paulo, se chama O Inconsciente Coletivo. E ali tinha um psicanalista chamado André, ele estava falando sobre exatamente como a gente produz o gênero, não com essas palavras, mas de outras formas, e dizendo como que as pessoas produzem esse gênero, ou seja, como elas praticam determinadas ações e vão atrás, principalmente, de práticas estéticas, de padrões estéticos, para conseguir se encaixar nesse molde que a sociedade hegemônica quer colocar a gente. E como ele estuda a solidão do homem homossexual, ele falou que ele deu um destaque assim, à questão de como determinados homens homossexuais estão indo atrás de se hormonizarem com testosterona para conseguirem ficar nesse padrão estético de uma masculinidade hegemônica, porque se eles não conseguirem alcançar isso, eles se entendem como pessoas que não existem, né? É como se a pessoa só pudesse receber afeto se ela tivesse um determinado corpo e representasse uma determinada masculinidade. Então, e que não seja, né, associada a essa perspectiva feminina, né? Porque nesse simbólico isso vai ficar de uma maneira subordinada. E aí a gente vai ter uma outra masculinidade, que é a masculinidade definitivamente marginalizada, que vão ser relacionadas a grupos racializados ou de classes sociais subalternas, que vão enfrentar opressões específicas, seja questão de classe ou seja questão racial. A Ryan, inclusive, no livro que eu disponibilizei para vocês, ela vai dar como, no livro e também no artigo, ela vai dar como um exemplo de alguns lugares possíveis em que homens negros, por exemplo, podem estar nessa hierarquia das masculinidades, que vai ser autorizado por uma masculinidade hegemônica. Então, o lugar de um jogador de futebol. O jogador de futebol ou qualquer outro atleta desses esportes que sejam vinculados a essa masculinidade hegemônica vão poder ser referência dentro dessa hierarquia das masculinidades, mas naquele local do esporte, não em outro, né? Então, percebam, não é algo tão fixo, não existem aqui as regras de como a gente vai conseguir definir muito alguma coisa. A gente tem algumas orientações, a gente tem alguns indicadores, por assim dizer, de como a gente pode seguir nessa perspectiva,
mas a gente precisa olhar para a realidade, né, para conseguir entender e associar de alguma forma a essa compreensão que ela dá para nós. Tá? Então, passando a Connell, a gente vai para a nossa terceira autora, que é a Wittig. A Wittig, ela vai trazer uma ideia muito interessante, que fez assim, ó, na minha cabeça, mas que fez muito sentido. Tá? Ela estudava perspectivas materialistas, então ela vem aí do entendimento de luta de classes, de como que o sistema capitalista organiza a vida, e ela vai trabalhar de uma forma muito genial, num texto chamado Pensamento Heterossexual, como que essa lógica social e política vai organizar o gênero da seguinte forma: a gente vai ter a mulher e a gente vai ter o homem. Dentro desse sistema que a gente vive, eles necessariamente precisam apresentar uma complementariedade de práticas. Então, a mulher, tendo o homem dominante, a mulher tem que ser submissa. Tendo o homem que vai trabalhar externamente, tem que ter a mulher que cuida da casa. Então, ela vai trabalhar esses significados, esses lugares do corpo. É algo que a gente chama de economia dos corpos. Onde que esses corpos podem estar? Qual corpo pode estar aonde? E ela vai desenvolver a ideia muito interessante, né? Ela também, enquanto estudiosa de feminismos lésbicos, ela vai desenvolver a ideia de que a lésbica, nessa ideia, ela não se identifica, e aí preparem-se, ela não se identifica com essa figura da mulher. Então, ela vai defender, a partir da construção teórica dela, que a lésbica não é essa mulher que se identifica nessa lógica complementar com o homem. Ela vai defender que a mulher vai se caracterizar como uma outra. Que a lésbica vai se caracterizar como uma outra classe sexual, uma classe sexual específica. Exatamente porque a ideia de mulher ela vai estar muito associada a essa complementariedade com o homem. A partir desse pensamento dela, inclusive, eu desenvolvi um texto, que foi um texto muito legal, que teve uma repercussão muito boa, que se chama O Pacto Heterocisnormativo. E nesse texto, eu vou trabalhar, inclusive, essas práticas que são reconhecidas como complementares entre homens e mulheres, e como que a mulher acaba sendo produzida enquanto esse imaginário do que seria o gênero, para que ela obedeça a determinadas práticas biologizantes, né? Como, tem que estar em casa, tem que isso, tem que aquilo, todas essas práticas que são colocadas de uma maneira compulsória, mas são defendidas como se biológicas fossem, tá? Então, até por isso que eu comentei com vocês, aqui a gente vai mexer um pouquinho com determinadas coisas, com determinadas crenças, com algumas ideias estabilizadas, porque o mundo ocidental coloca para a gente determinadas práticas como algo natural, e não necessariamente vai ser algo natural, no sentido natural de obrigação de ser, né? Tenho que ser dessa forma, tenho que agir dessa forma, tá? E aí, a Wittig vai, né, com um ponto final aqui para a gente passar para a próxima autora, vai identificar então essa lésbica, a ideia de lésbica, né, como uma outra classe sexual, que a distingue da mulher por não fazer parte dessa complementariedade biologizante. Essa ideia não é aceita pelo que a gente tem hoje como comum dentro do próprio direito, porque o direito vai necessariamente vincular a mulher, o gênero, a uma ideia de orientação sexual, no caso, se a mulher se relaciona com outra mulher, né, somente nessa perspectiva, né, associada ao gênero, vai ser uma mulher homossexual ou, como se prefere falar, uma mulher lésbica, tá? Então, o direito não vai reconhecer uma classe externa,
né, além de homem e mulher, nessa identificação de gênero, que a gente vai ver em seguida, né, uma coluna sobre isso, não vai ter esse reconhecimento da Monique Wittig, tá? Tem muitas coisas muito legais sobre isso, mas eu vou seguir aqui porque a gente tem que dar vazão ao nosso tema. A gente vai ter a Judith Butler, que daí é uma referência dos últimos anos, dos últimos 30 anos, no que se refere ao entendimento do que é gênero. E ela vai trabalhar a ideia de gênero como um efeito dessas nossas relações. Esse efeito vai significar o seguinte, vai significar que a partir das minhas relações, então também tem esse vínculo, também tem essa questão relacional, mas a partir das minhas relações, do que eu aprendo como adequado, do que aprendo como errado, do que eu aprendo como aquilo que não vai ser violência para mim, como eu aprendo sobre aquilo que vai ser um objeto de amor, né, que eu vou receber de outras pessoas. Eu vou ter diversas práticas no meu dia a dia que vão estilizar o meu corpo, que vão estilizar a minha conduta, que vai caracterizar o meu jeito de ser a partir desse imaginário do que, na minha perspectiva, né, na minha realidade, melhor falando, seria o ser mulher. Então, ela vai trabalhar o gênero como um conjunto de práticas que a gente aprende geracionalmente, que a gente reproduz por meio de atos, normas, discursos, e que a gente vai, muitas vezes, nas nossas práticas, desafiar essa ideia de essência do que é ser mulher. Então, o exemplo que eu mencionei para vocês anteriormente. Quando eu vou no barbeiro, né, ao invés de ir no salão de beleza, por exemplo, eu estou desafiando essa norma do que é ser mulher. E daí as pessoas meio que ficam, como assim tu foi no barbeiro? Que para mim é algo super simples, é algo super tranquilo. Mas para algumas pessoas que têm essa essência do que a gente pode ou não pode fazer a partir desses atos, a partir desses comportamentos, essas pessoas muitas vezes se escandalizam. Por quê? Porque eu estou desafiando elas, a partir dessa minha prática, a elas questionarem o que é esse ideal de mulher, porque elas me identificam como mulher. Então, a gente vai estar sempre, né, nessas autoras também, trabalhando com essas ideias, essas imagens que a gente tem de nós mesmos, né, ao longo da nossa vida. E é isso que vai ser a performatividade de gênero. A gente praticando e aceitando e reproduzindo todos esses atos, todas essas normas, todos os discursos, todas as estéticas, a gente vai nessa reprodução tornar essa ideia, esse conjunto simbólico, a gente vai tornar isso como se fosse algo natural. Não é algo natural, né, algo naturalizado, mas que a gente acaba entendendo como algo natural. Não, isso aqui já entrou isso aqui já é a minha rotina, desde sempre eu sou assim, isso é meu, isso eu não mudo. Sendo que, dependendo, pode ser algo que você pode mudar. E ela vai dizer que é essa repetição desses atos que produzem uma ideia de natural, ela vai se chamar de performatividade de gênero, que a gente vai produzindo esse gênero todo dia, e por conta disso a gente acha que esse gênero é algo natural, mas não é algo natural, porque se refere a práticas que a gente, refletindo sobre, contextualizando sobre, a gente pode pensar em como mudar. Tá? Então, a performatividade, que é um termo um pouco mais complicado, né, que vai se referir a um dos eixos do trabalho da Butler, vai se referir a essa produção, na verdade, a formação de uma ideia que a gente faz, que é algo prático, como se natural, biológico ou vinculado a um ser fosse imutável, né? Mas na verdade é mutável. Mas a gente vai ficar por aqui sobre isso, tá? O que é importante que ela revela é que a gente vai ter essa percepção de que essas coisas são assim mesmo, a gente não consegue mudar. Mas é porque a gente tem uma noção errada de que isso é imutável por ser
do campo do natural ou do biológico, que daí vai associar aquilo que as precursoras já romperam, tá? E aí, para a nossa última autora, a nossa penúltima, a gente vai falar sobre a Oeronque. A Oeronque tem um livro muito legal, tá ali, tinha deixado aqui em cima, que se chama A Invenção das Mulheres, construindo o sentido africano para os discursos ocidentais sobre gênero. E quando a gente vai para trabalhos como o dela, a gente vai conseguir enxergar o quanto essa figura relacionada ao conceito de mulher é algo realmente construído e contextual, porque ela vai questionar como que esse gênero é algo natural ou universal, sendo que em muitas culturas africanas pré-coloniais essa perspectiva nem existia, ou se tinha um outro entendimento a partir dos corpos das pessoas. Então, ela vai ter algumas ideias principais, que vai se referir, então, à crítica a esse etnocentrismo, a gente vai colocar como eurocentrismo, ela vai criticar essa tentativa de universalização do que é ocidental, ela vai apontar também que o colonialismo e também o cristianismo vão produzir essas ideias do que é gênero, principalmente da mulher enquanto submissa ao homem. Ela vai apontar, trazer alguns exemplos também da sociedade iorubá, num período pré-colonial, revelando que ali não existia essa figura relacionada à mulher ou ao homem, mas a hierarquia daquela comunidade, ela era verificada por uma questão de idade e de respeito às funções que existiam dentro daquela organização, e não por uma questão de gênero. E vai trabalhar também a ideia do gênero como essa construção discursiva que a gente está trabalhando aí desde o início aqui do nosso minicurso. E a nossa última autora é a Maria Lugones. A Maria Lugones vai trabalhar a ideia também do gênero, apontando como não sendo uma categoria universal, nem uma estrutura fixa, que é algo que a gente está falando aí desde o início, desde as precursoras, mas como uma construção não só relacional, mas uma construção que vem de relações coloniais e racializadas, e que vão agir como uma tecnologia de opressão. E ela vai trabalhar alguns eixos bastante importantes aqui para a gente pensar, e apontando que foi através da colonização, né, que essas ideias vêm aqui para nós. A Lugones é latino-americana e ela vai apontar também, né, esses processos, como que esses processos atuaram contra nós, né, na produção de quem nós somos aqui na América Latina. Então, ela tem um texto chamado Colonialidade de Gênero, que vai trazer que o gênero, ele necessariamente deve ser pensado pela colonialidade, porque é uma ideia um conjunto de práticas que vão vir a partir dos processos de colonização e processos de escravização das pessoas. Ela vai apontar também que, ali na coluna do meio, que a gente precisa olhar para o tipo de opressão que vai submeter, que vai subordinar as mulheres, e vai dizer que a gente vai ver as opressões diferentes, né, contra mulheres indígenas e negras, porque elas foram desumanizadas e forçadas também a trabalhar. Não só a trabalhar, mas também a terem seus corpos desumanizados para as práticas de estupro, né? E, em contraste, ela vai dizer que as mulheres brancas, elas também vão passar por opressão, mas elas vão ser idealizadas com uma lógica de feminilidade europeia. Mas que essas mulheres, elas também não alcançam o status de sujeito, né, de cidadão, inclusive, aqui no Brasil. Mas elas vão ser limitadas a papéis domésticos e a papéis submissos. E a Lugones também vai trabalhar com essa ideia de como que a gente precisa implodir esse binário homem-mulher, considerando que os povos originários, muitas vezes,
né, também não apresentavam essa configuração de homem e mulher, e muitas vezes apresentavam outras configurações a mais, né? A gente tem duplo espírito, salvo engano, esse é o termo, em determinadas comunidades de etnias indígenas, que vão revelar, né, esse binômio que acaba não fazendo sentido nessa perspectiva que ela está trabalhando. E aí, só para a gente encerrar essa questão dos lugares, né, eu quero mencionar aqui a Lélia Gonzalez, que a gente já trabalhou. A Lélia Gonzalez, ela vai apontar, né, essa opressão que as mulheres negras passam, principalmente nessa construção de um imaginário de qual é o lugar da mulher negra, né? A Lélia Gonzalez vai trazer como que a mulher negra é produzida, né? Ela é pensada somente em lugares pejorativos, hierarquizantes e violentos, que seria o lugar da mulata, que é um lugar sexualizado, é um lugar da doméstica, que é um lugar do trabalho informal e de um trabalho com muito assédio, e também no lugar da mãe preta, que seria aquela que daria conta de uma maternagem do filho dos outros, mas não cuidaria dos seus próprios filhos, não teria tempo, né, e condições para cuidar dos seus próprios filhos com a dignidade. E aí, relacionado a isso, a gente vai pensar, né, no que a Lugones vai falar sobre essas mulheres brancas que foram idealizadas e que são idealizadas ainda, mas em lugares domésticos submissos. Daí, o que eu quero trazer para vocês é que, nos nossos estudos, o que a gente enxerga é que esse lugar submisso das mulheres, inclusive nas organizações profissionais, é um lugar ou de secretariado, em que aquela mulher ela não vai ser reconhecida na sua competência como igual ao homem, mas ela vai ser sempre ela vai ser sempre delegada alguma função de cuidado, de organização de agenda, que seja uma função mais executiva e operacional, e não tanto de decisão que vai ser destinada aos homens. E aqui eu não estou, né, apontando que é errado uma pessoa realmente ocupar uma função de trabalho relacionada ao secretariado. Aqui eu estou dizendo que as mulheres, mesmo que ocupem lugares de decisão ou de autonomia organizacional, muitas vezes pelo pacto que existe da masculinidade dentro daquele lugar, aquela mulher ela pode ser inferiorizada e colocada numa posição de não reconhecimento da sua competência decisória, mas colocada somente nesse lugar de uma função de auxílio. Tá? E o outro papel que acaba sendo destinado também à submissão da mulher vai ser uma performance de objetificação, em que aquela mulher ela vai ser valorizada entre aspas, né, que também não seria, acho que não seria nem o termo correto, ela vai ser reconhecida, muitas vezes pejorativamente, por conta da estética dela nas organizações, nas profissões, por conta do rosto, por conta do corpo padronizado, por conta das vestimentas, mas ela não vai ser reconhecida em sua competência profissional. E estou falando isso porque muitas mulheres vão por essa linha de, preciso ter a roupa tal, o corpo tal, a cara tal, e não sei o quê, e aí eu vou ser reconhecida. Dependendo do lugar, se for um lugar extremamente androcêntrico e sexista, não vai ser reconhecido. Vai ser reconhecido porque está esteticamente de acordo com o que a norma espera dessa mulher, mas não vai ser reconhecida na sua competência profissional de atuar enquanto profissão. Então, nesse ponto, é algo que eu sempre falo, muitas vezes as mulheres vão se sentir insatisfeitas, não reconhecidas, vão cansar, vão entrar em burnout, porque vão querer mais titulação, vão lutar por mais reconhecimento, porque elas precisam desse olhar, como todas as pessoas precisam desse olhar do outro, do reconhecimento da sua competência profissional. Mas se tu tá num lugar que as outras pessoas não conseguem ter essa leitura, só vem a mulher como objeto, ela não vai conseguir ali ter esse reconhecimento da sua competência, tá? Então, é algo, né, bastante denso de ser falado, e por isso estou repetindo sempre, onde eu posso, estou falando sobre isso, tá? E aí a gente vai pensar, pessoal,
o sistema hegemônico de gênero, tá? O sistema hegemônico de gênero, deixa eu passar aqui para vocês, ele vai estar relacionado ao sistema sexo-gênero. Eu falei para vocês lá no início que as nossas precursoras, elas têm como o foco, né, identificar que no sexo tem a questão biológica, mas tem a questão social também. Então, atualmente, a gente vai pensar esse conjunto de valores associado à questão do corpo e à questão do social, a questão do corpo enquanto algo biológico e a questão do social enquanto algo produzido nas nossas relações. Mas, necessariamente, aquilo que a gente produz nas nossas relações, a forma com a qual nós nos relacionamos, tem a ver também com o que a gente faz com o nosso corpo, tá? O nosso corpo não é inanimado, não é algo biologicamente colocado e pronto, acabou-se. Ele também tem vários significados. Por exemplo, o significado de ser negro, ou o significado de ser branco, ou o significado de vestir uma determinada roupa numa categoria profissional, e assim por diante, tá? Então, o sistema hegemônico, pessoal, vai dar essa ideia de que o nosso corpo tem um determinado sexo, que vai ser binário, a gente produz práticas que vão ser caracterizadas como um determinado gênero, que necessariamente vai ser caracterizado como homem e mulher, e o nosso desejo, hegemonicamente, vai ser reconhecido, não vou dizer tão somente, mas quase sempre como heterossexual. Então, essa tríade vai dar para a gente uma ideia de corpo, uma ideia de identidade de gênero e uma ideia de orientação sexual. O que a gente tem como hegemônico na nossa sociedade são essas ideias aqui vinculadas. Quando a gente fala em mulher ideal, quando a gente fala em homem ideal, a gente está falando de uma mulher que tem práticas femininas associadas ao feminino, que tem um determinado corpo anatomicamente identificado como feminino e que é heterossexual. E o correspondente também se refere ao homem, tá? Mas esse sistema hegemônico, ele não é natural. Ele é produzido por diversos valores que organizam a nossa política e que são valores relacionados a práticas heteronormativas e também cisnormativas. E o que a gente tem, na verdade, é uma pluralidade de diversas possibilidades do que a gente pode ser, do que a gente pode apresentar, né, na vida, de como a gente pode se relacionar, em que a gente vai identificar aí o que a gente vai colocar como a comunidade LGBTQIAP+. Tá? Então, no que se refere à ideia corporal ou biológica, não existe só o feminino e masculino, né? Nessa lógica excludente, ou é feminino ou masculino. A gente também tem o I lá das letras, né, da comunidade, que são as pessoas intersexos. As pessoas intersexos, elas vão apresentar características corporais, biológicas, que vão ser identificadas como dos dois sexos. Tá? Então, a gente precisa, né, também reconhecer essa existência. No campo do gênero, não são só aquelas pessoas, né, o que vai existir são as pessoas, na verdade, que quando nascem a elas é destinado um determinado gênero como o feminino, e ao longo da vida, se entendem realmente enquanto pessoas femininas ou mulheres, melhor falando, elas vão ser reconhecidas como cisgêneras. Se não, se ao trânsito, né, da identidade de gênero, a gente vai identificar as pessoas trans. Tá? E no que se refere à orientação sexual, a gente não tem só heterossexuais, a gente vai ter daí as outras letrinhas que estão ali alocadas, como lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais e assexuais, que é algo que a gente já veio mencionando por aí. Então, quando a gente fala, pessoal, de gênero, a gente não está só falando de homem e mulher, a gente está falando dessas colunas e dessas realidades, dessas possibilidades de existência, tá? E aí a gente vai para a nossa última parte aqui do nosso curso de hoje,
que vai se referir aos textos jurídicos sobre gênero. A gente tem textos num plano internacional e num plano internacional. Num plano internacional, a gente tem diversos textos que são extremamente importantes para nós, tá? Aqui eu não vou me ater muito, eu só vou fazer destaque à Declaração de Direitos Humanos, que recebe uma reinterpretação em 2008, em que são reconhecidas as questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, tá? A gente tem também, no campo aqui, né, das Américas, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é reconhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que vai trabalhar algumas ideias relacionadas à questão de gênero também. E, deixa eu ver aqui, um ponto que eu trouxe para a gente, que é daí num plano internacional relacionado a mais à ONU, na verdade, a gente tem a declaração e a plataforma de ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher de 95, tá? Esse é um documento que não é obrigatório, ele é um documento informativo, mas o que eu quero trazer para vocês é que desde 95, então a data dessa declaração, a gente já tinha essas ideias que eu estou trazendo para vocês do conceito de gênero, noção de empoderamento e enfoque da transversalidade. Essas ideias vão trazer o seguinte, que o conceito de gênero, né, isso firmado por essas instituições internacionais, tem que sair da ideia biológica, para a gente pensar o gênero enquanto um produto de padrões determinados social e culturalmente, que, portanto, podem ser modificados, inclusive para a gente conseguir combater as violências relacionadas a gênero. Essa declaração de 95 também vai trazer essa noção de empoderamento, da importância das mulheres, e não só da mulher cis, hétero, adquirir o controle sobre o seu desenvolvimento e que isso é uma responsabilidade do governo e da sociedade como um todo de apoiar esse processo. E a gente vai ter também o enfoque da transversalidade, que essa perspectiva de gênero, ela deve atravessar todas as políticas públicas de atuação governamental. Gente, isso aqui já está dito já no século passado, e a gente ainda está patinando nessas questões. Tá? A gente vê daí que existe essa naturalização de como as coisas devem acontecer, porque, obviamente, existem pessoas com muito poder que são beneficiadas com isso. Tá? Aí, eu quero trazer aqui para vocês, nacionalmente, né, alguns textos jurídicos que são extremamente importantes para nós aqui. O texto principal é um decreto 8727 de 2016, da nossa ex-presidenta, assinado por ela, que vai definir a questão do nome social no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, em que pese que a gente tenha esse reconhecimento né, e a determinação do nome social nesses locais específicos, esse decreto é muito importante porque ele vai trazer o que é o nome social e principalmente o que é identidade de gênero. Na identidade de gênero, a gente vai ter ali, né, é um texto jurídico, e por ser jurídico, é um texto com autoridade. Então, a gente pode trabalhar bem ele exatamente como um texto legal. A identidade de gênero, nesse decreto, vai ser trazido como a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como ela se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade. Ou seja, esse campo da nossa identidade ou da nossa personalidade que tem a ver com o que eu entendo e com o que eu pratico de feminino, né, da lógica da masculinidade, da lógica da feminilidade. E como isso é percebido na relação com os demais, como isso se traduz na sua prática social. Sem guardar, e aí é muito importante, sem guardar relação necessária com o sexo que é atribuído lá no nascimento.
Então, aqui a gente tem esse reconhecimento de que uma coisa é o sexo, né, que vai ser identificado, né, de uma forma bastante simplista a partir da autonomia da anatomia da pessoa, e outra coisa vai ser como ela se entende no gênero na vida dela. Então, esse texto é bastante importante, um texto legal. Daí a gente tem um texto judicial, que vai se caracterizar como uma definição sobre o que é homossexualidade, que vai ser a de 4722, que vai fazer o reconhecimento da união estável homoafetiva. Então, aí, a partir desse texto, a gente vai ter a homossexualidade como característica da personalidade do indivíduo, sendo, então, protegida como um direito humano ou um direito personalíssimo, aí nos termos da lei civil, e relacionada também com os direitos humanos e com o direito internacional que protege os direitos humanos. A gente também, obviamente, vai ter essa vinculação na própria Constituição, a gente vai ter no Código Civil o direito ao nome, né, o direito à personalidade, à intimidade, à privacidade, que está associada à questão constitucional. A gente vai ter na CLT o reconhecimento da importância da honra, da imagem, da intimidade, da autoestima, da sexualidade. Aí a sexualidade vai estar envolvida no gênero, identidade de gênero, sexo, orientação sexual, e como que, caso alguns desses itens da personalidade, como a sexualidade, seja desrespeitado no ambiente do trabalho, isso vai gerar indenização por danos morais. Tá? Aí, no âmbito penal, a gente tem aqui mais relacionada à questão de combate à homotransfobia. A gente tem o reconhecimento de que condutas homofóbicas e transfóbicas, elas se enquadram nos crimes previstos na Lei de Combate ao Racismo, tá? Aqui o ano está errado. E a gente também tem, né, no campo penal, a questão relacionada especialmente ao gênero feminino, ao gênero mulher, a questão da violência sexual, violência física, psicológica, patrimonial e moral, para além da Lei Maria da Penha. Né? As mulheres têm uma proteção para a Lei da Maria da Penha. E a gente também tem o reconhecimento nos últimos anos da violência institucional e também da violência política. E a violência institucional, ela vai, a lei, né, que vai definir esse termo, violência institucional, vai ser uma lei que vai ser nominada como a Lei Marie Ferrer, exatamente em razão do caso dela e das atrocidades que foram praticadas contra ela, numa audiência que foi transmitida, que foi gravada e depois divulgada nas redes sociais, em que ela, enquanto vítima, ela foi altamente maltratada, desrespeitada em sua dignidade, e praticamente, né, ali nos termos, sendo acusada de, enfim, postar fotos no Instagram, ter uma determinada personalidade, estar em determinados locais. Enfim, né, são alguns discursos que vão tratar pejorativamente a mulher, inclusive no campo do direito. E, por último, a gente também tem aqui em Santa Catarina, na nossa Constituição, a gente tem no artigo 4º a determinação de que haverá uma lei que vai determinar que as entidades que incorrerem em discriminação por motivo de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa, orientação sexual ou convicção político-religiosa, vão ter alguma penalidade. E daí, a partir desse dispositivo, a gente tem uma lei complementar desde 2010 que vai estabelecer penalidades à pessoa jurídica de direito privado quando permitir ou tolerar práticas de atos discriminatórios contra direitos individuais e coletivos em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero ou orientação sexual. Percebam que na leitura do direito,
eles sempre fazem essa diferença do gênero e orientação sexual, né? Geralmente, no direito, o gênero acaba ficando muito restrito a uma ideia de homem e mulher, né? E depois vão falar sobre orientação sexual. E depois vão lembrar que existe a questão da identidade de gênero, que uma pessoa pode ser cis ou ela pode ser trans, né? Então, percebam que dentro do direito, vocês fazem parte também, têm essa responsabilidade de trabalhar esses termos, né, de conseguir definir, ok, aqui está falando gênero, mas esse gênero que é falado é um gênero bastante reducionista, porque se refere somente à mulher hétero, cis. E as outras realidades, onde é que estão, né? Então, o comprometimento que a gente tem ao falar sobre esses termos e ao falar especialmente sobre gênero, é que sejam reconhecidas outras realidades que não somente de homens e mulheres que sejam héteros e cis, né? Que sejam reconhecidas todas as realidades. E que quando a gente fale de gênero, a gente veja que tem muita coisa envolvida na construção do gênero de uma pessoa. Tem práticas pedagógicas, tem práticas disciplinares, tem violência, e muitas vezes isso acaba provocando, dependendo de como a pessoa recebe esses tratamentos, isso acaba provocando evasão escolar, evasão acadêmica, sentimento de inadequação na sociedade, porque a sociedade ela está produzida e organizada para receber corpos que estejam nesse sistema hegemônico, e daí é óbvio, vai ser muito confortável se uma pessoa, por exemplo, uma mulher que nunca imaginou ter filho, mas ela tem filho, ela vai ser super recebida pela sociedade, porque a sociedade espera que ela tenha filho. Mas esse acolhimento que ela recebe, ela muitas vezes também vem de outras formas, com algumas violências, porque aquela mulher, que agora, além de mulher, é mãe, ela vai ser vulnerabilizada socialmente. Então, são algumas questões bastante delicadas de como a gente vai pensar em como existir, em como se comportar, para que a gente não sofra violência no sistema hegemônico. Se tu cumpre as normativas do sistema hegemônico, tu não vai passar por muita violência, tu vai passar por uma coisinha ou outra, mas tu não vai passar por relações densas e violentas e discriminatórias que vão te provocar questionamento sobre pertencimento, não vão te provocar a sensação de exclusão, não vão provocar diversas questões e diversos conflitos psicológicos que geralmente são individualizados. E, na verdade, isso não é individual, isso é padronizado, isso é sistemático, isso é cultural. Então, aqui a gente fala, né, num campo jurídico, da importância da gente reconhecer todas as vidas e dar um reconhecimento não só moral, mas também jurídico para essas realidades, quando elas precisam ter uma proteção do Estado, mas a gente fala também do reconhecimento moral, para que essas pessoas muitas vezes entendam que, às vezes, o sofrimento que essas pessoas passam por serem tão violadas por conta de um sistema hegemônico, não é uma culpa delas, né? É exatamente um sistema que produz práticas violentas para as pessoas se enquadrarem em que a gente chama de heteronorma, né? Mas, enfim, gente, é isto. A aula de hoje tinha mais coisas para falar, mas eu tive que alcançar esse objetivo para a gente chegar aqui na parte do direito. Agora eu vou parar a gravação para a gente conversar.